Estamos no mês de outubro e outubro é um mês particularmente importante para nós, protestantes, porque é o mês que nós celebramos a Reforma, nós comemoramos a Reforma protestante. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo e numa série de vídeos que a gente está fazendo com muito carinho para vocês, para nós estudarmos sobre este importante evento, essa importante marca na história e sobre homens que fizeram a diferença na época em que viveram, porque foram corajosos para ir contra todo o sistema, não se importando aí com os riscos que eles correriam, risco inclusive de morte. E a gente vai começar falando hoje um pouquinho sobre como era o contexto em que vivia um homem chamado Martinho Lutero. Isso há 500 anos atrás, crianças, há um pouco mais de 500 anos, existia um homem chamado Martinho Lutero que não estava conformado, ele não estava concordando com as coisas que estavam acontecendo. Naquela época, existiam apenas você podia correr para dois lados. Ou você ia para o catolicismo, para a igreja católica, ou você era do paganismo, as pessoas que não criam em Deus. Não tinha outra opção, né? Então, estavam essas duas vertentes, né? Ou catolicismo ou paganismo. E o Martinho Lutero, ele fazia parte do catolicismo e ele era o estudioso da Bíblia. Ele era o estudioso, ele tinha o seu papel de ensinar pessoas e ele começou a não concordar com as coisas que estavam sendo ensinadas na igreja católica. Por quê? Porque eram coisas que não estavam condizentes com a Bíblia. Ele gostava muito, e é uma coisa que nós precisamos fazer, de comparar na Bíblia, dar uma pesquisada e ver o que a Bíblia está ensinando a respeito de determinados assuntos. Naquela época, as pessoas, o que estava acontecendo? Eles costumavam cobrar um dinheiro por uma bênção especial. Eram as chamadas indulgências. Por exemplo, você podia pagar, né, por exemplo, para ter o seu lugar garantido no céu. Você podia pagar para alguém que supostamente estava num lugar chamado purgatório. Quando você morria, você ficava nesse lugar, eles diziam isso, né? Cria-se nisso, e hoje ainda fala-se disso, embora na Bíblia a gente não tenha respaldo para isso, a gente não encontra isso na Bíblia. Então, falava-se que se você pagasse um dinheiro, as pessoas que estavam sofrendo nesse purgatório poderiam ser liberadas, elas poderiam passar desse estágio de sofrimento e ter uma vida melhor, né? Poder ir para o céu e estar em paz. E Martinho Lutero começou a questionar essas coisas, ele começou a pesquisar na Bíblia e ir atrás disso, e ele não conseguia respostas na Bíblia para essas coisas que estavam sendo ensinadas. Isso tirava a paz do Martinho Lutero. Martinho Lutero ele ficava indignado com essas coisas, perdia o sono, inclusive. E aí ele começou um tempo a pesquisar na Bíblia e a fazer as suas anotações. Então ele começou a anotar algumas teses de coisas que iam contra os ensinamentos que estavam sendo repassados pela Igreja Católica. E ele elaborou, então, um material extenso. Eram 95 pontos. Hoje são conhecidas como as 95 teses de Martinho Lutero. Então ele demandou um tempo onde ele foi escrevendo todas as coisas que eram contraditórias, que eram contrárias, que ele não conseguia achar uma resposta. E ele escreveu tudo isso, eram 95 teses, gente, quase 100 pontos que ele levantou. Para quê? Qual era o objetivo de Lutero ao listar todas essas coisas que iam contra o que estava escrito na Bíblia? Ele tinha a intenção de divulgar para que grupos de estudiosos, teólogos, pudessem discutir sobre aquilo. Ele queria sabe quando a nossa casa está com um defeito? Por exemplo, quebra um azulejo, quando dá uma quebrada no piso, quando precisa realmente consertar aquilo ali, aquilo é uma reforma. Então, o que Lutero queria era que os historiadores, que os pesquisadores, as pessoas que conheciam da Bíblia, que lideravam pessoas na parte espiritual, sentassem, conversassem e discutissem aqueles temas. O que era aquilo? Por que aqueles pontos estavam indo contra a Bíblia? Martinho Lutero queria chamar as pessoas para voltarem-se para a Bíblia, para voltarem-se para os ensinamentos bíblicos, para que, imagina uma linha reta, aqui está a linha da Bíblia, certo? E aí o que aconteceu? A Igreja Católica começou a se afastar dessa linha. Começou a se afastar, estava muito, sabe, quando começa assim, aí de repente começa, opa! Está desvirtuando da linha onde tinha que seguir em linha reta, começa a fazer isso aqui, ó. Então, Martinho Lutero ele chamou as pessoas para essa conversa, para que juntos eles pudessem discutir, né? Para que eles pudessem chegar num consenso e falar assim, opa,
Vamos voltar para as Escrituras? Vamos voltar para a Bíblia? Porque aqui estão falando, por exemplo, que a gente não pode falar direto com Deus, a gente não pode, a gente precisa de uma intermediação, né? A gente precisa, por exemplo, da Virgem Maria para conversar. A Bíblia não está ensinando sobre isso. Vamos conversar, vamos voltar. E ele apregoou, então, ele pegou essas teses e saiu apregoando, né, lá no templo, para que as pessoas que chegassem lá pudessem discutir, para levantar essa discussão. Só que não foi como Martinho Lutero tinha pensado. Começou-se então uma perseguição. Começou porque tinha uma ligação muito forte entre igreja e Estado. E não era tão simples, né? As pessoas... A ideia de Lutero era sim fazer com que as pessoas discutissem, mas a ideia dele não era que as igrejas se separassem, que a igreja se separasse, que houvesse essa ruptura. Mas o que na verdade aconteceu foi isso, né? Começou-se um movimento porque a Igreja Católica não aceitou, né? Não aceitou aquelas colocações que Martinho Lutero tinha feito. Então começou-se então a criar o quê? Um novo ramo na religião. Foi quando começou-se então o protestantismo. Disso surgiram outras igrejas, né? Foi surgir os anabatistas, os metodistas, presbiterianos, né? Foi dessa ruptura, onde se partiu do princípio de que as coisas não estavam indo de acordo com o que a Bíblia ensinava. Então, opa, peraí, a gente precisa ir pelo caminho certo. Vamos pegar aqui de onde está indo errado e vamos rumo, né, aos ensinamentos corretos que Deus deixou para nós. Então, essa foi uma marca, foi o começo da Reforma Protestante, onde a gente viu, então, em seguida, que as pessoas que iam contra a igreja, que as pessoas que se posicionavam contra aquilo que estava sendo ensinado, eram pessoas que eram perseguidas. O que significa ser perseguida? Começou a dificultar a vida dessas pessoas. Muitos dos reformadores, os quais nós estudaremos um pouco mais adiante, tiveram as suas vidas encerradas, eles foram mortos por defenderem o Evangelho. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje que muitas igrejas, muito do que está sendo ensinado, está fazendo a mesma coisa. Está aqui, ó, dentro de igrejas que se dizem, né, evangélicas. Também, ó, ao invés de estar aqui no sentido correto que a Bíblia está ensinando, está fazendo o quê? Está desvirtuando, está saindo do caminho, está ensinando coisa que não é verdade, que não está na Bíblia. Então, os nossos olhos, eles têm que estar sempre focados onde? Na palavra de Deus. O que for diferente do que está escrito na palavra de Deus, nós precisamos rejeitar. E a gente precisa se preocupar com isso. E defender o Evangelho, custe o que custar, como fez Martinho Lutero e como fizeram tantos outros historiadores. E é sobre isso que a gente vai estudar na série de vídeos que vem em sequência. Acompanhe, nós vamos lançar aqui diariamente vídeos agora falando sobre a Reforma, sobre nomes que fizeram história, nomes que fizeram a diferença. Homens, claro, pecadores, como eu sou, como você é, mas pessoas que foram corajosas e tiveram orientação de Deus para tentarem fazer com que o Evangelho fosse pregado de acordo com o que está escrito na Bíblia e não desvirtuado, né? E não um Evangelho diferente do que está escrito na Bíblia. Essa foi a Reforma e é isso que a gente comemora hoje, e é isso que a gente celebra nesse mês de outubro, Reforma Protestante. Fique com a gente nos próximos vídeos para você aprender um pouco mais sobre os reformadores. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que podem também querer aprender um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. Um abraço para vocês e até a próxima.